Bom dia, gente. São 4h20 da manhã. E essa maravilha não quer mamar, não quer dormir, não quer fazer nada. Quer ficar quietinha no canto dela, reclamando. Ela acordou um pouco mais cedo, mas ela dormiu bastante. Ela dormiu desde ontem de noite. Então ela dormiu muito. Agora ela tá desperta já. Vou brincar aqui com ela até dar o horário mais ou menos e eu falo com vocês certinho, tá? Gostosa! Oi, pessoal! Oi! E é isso, gente. Aqui na cama tá uma zona, né? Mas o que importa é a brincadeira. É a brincadeira que importa. Oi, gente! Vocês por acaso estão reparando em alguma coisa diferente? Não sei, quem sabe, meu nariz? Não, gente, é minha franja, ó. Eu cortei a franja ontem de madrugada. Vocês acreditam? A minha cabeleireira vai me esganar e me matar. Ela vai falar assim, Hilary, você cortou tudo torto. Mas eu queria tanto, gente, ó. Não tá certinho, tá vendo que tá grande ainda? Eu não cortei tanto que deveria ter cortado. Mas eu quero muito voltar com a minha franjinha. Quando eu conheci... filha. Quando eu conheci meu marido, eu tinha franjinha. E eu fiquei com muita saudade, muita vontade, sabe? De fazer franjinha novamente. Então, assim, fiz, tá, gente? Fiz e tá feito. Eu só vou ver um dia pra poder ir na cabeleireira pra ela poder consertar o estrago que eu fiz, né? E deixar melhor. Porque eu quero muito a franja pra frente, não quero ela assim de lateral. Eu já tinha uma franja, né, só que ela tava desse tamanho aqui mais ou menos, tava muito grande, eu tava usando ela de lateral. Eu quero muito usar ela no meio, por isso que eu fiz dessa forma. Estou aqui arrumada, maquiada, né, coloquei um lookzinho assim maravilhoso, né, pra receber o meu marido que chegou de plantão noturno. Então ele chegou agora de manhã e está dormindo. E também, né, gente, porque eu sou dona de casa, não quer dizer que você tem que andar desarrumada, deselegante, fedendo, né? Convenhamos, o seu lar é o seu ambiente de trabalho, então ande arrumada, ande à altura, tá? Então, eu sempre procuro andar bem arrumadinha. Ó, o meu cabelo, tô deixando ele muito natural, sabe? Nessa vibe mais natural. Só fiz uma escova, né, pra poder secar ele, mas tá vendo que ele não sai o natural dele. Estou usando essa blusinha de tricô, branquinha, e um short. Vocês acreditam que finalmente consegui vestir um short? Não tava conseguindo vestir. Vesti um short marronzinho. Não sei se dá pra ver direitinho, né? Mas, enfim. E é isso, meus amores. Estou arrumada, pronta pro meu dia. Pronta, né, meu amor? Aqui, a princesa. A princesa também tá arrumada. Fez um cagaço. Fez um cocôzão hoje de manhã. Tive que limpar. Mas agora está bem. Coloquei um lookzinho nela. Uma blusinha com uma calça. Ela é muito sorridente, gente. Ela tá o tempo todo sorrindo. É impressionante. Mas, enfim. Agora eu vou começar o meu dia. Né, meu amor? Vamos começar o dia com a mamãe? Vamos? Eu tirei ela lá do quarto, gente, porque o meu marido também tá dorme. Ele tá muito cansado, né? Porque ele tem que ficar acordado no plantão noturno pra olhar os pacientes. Então, ele não dormiu, né? A madrugada toda, a noite toda. Então, ele utiliza esse tempo quando ele tá em casa pra dormir. Bom, gente, abri as janelas, né, pra vida começar, pro sol entrar. Hoje é sábado e eu não mostrei pra vocês, eu não fui, né, na verdade, na igreja. Por quê? Porque meu marido tava de plantão, então ele chegou agora de manhã e sempre quando ele tá de plantão na sexta-feira, de noite, ele chega de manhã, a gente não
consegue ir na igreja porque ele tá muito cansado. Então, acabou que a gente não foi, né? Enfim, mas não tem problema. Ó, sempre que eu vou arrumar a casa, alguma coisa do tipo, eu só faço um coquezinho, prendo com uma piranha pra poder começar o meu dia, arrumar a casa, essas coisas. Depois eu solto de novo. Eu coloquei a Lisa aqui, ó, no tapetinho de atividade. Então ela vai ficando aí. O bom aqui, esse tapete, gente, eu super recomendo que vocês comprem, porque enfim, chama muita atenção das crianças. E ela fica ali o tempão, sabe? Ali mexendo, tentando pegar nas coisinhas. Pegando, né, na verdade. Enfim, então agora eu consigo dar uma arrumada na casa e tudo mais, mas sempre vigiando ela, tá? Uma coisa que eu aconselho todos os pais: vigiem seus filhos, principalmente quando eles já rolam, tá bom? Muito cuidado, porque eles podem cair assim em 1 segundo. Então você tem que estar constantemente vigiando. Escutou um barulhinho, vai ver o que aconteceu. Sempre assim, sempre atento e tudo mais. Vou conversar com vocês uma coisa muito séria e muito importante, que é sobre filhos. Gente, filhos é uma grande responsabilidade e você precisa arcar com essa responsabilidade. Todos os dias eu tô vendo casos de crianças desaparecidas, crianças que foram sequestradas por causa de pais que não prestaram atenção. De pais que foram se distrair com um estranho e deixou o filho em algum lugar ou perto, enfim, e vem outra pessoa e pega a criança. Ou então deixa o filho brincando do lado de fora, vem um carro e pega. Então, assim, gente, é muito sério isso. De verdade, porque não é um caso ou outro. Em Minas Gerais, se eu não me engano, a estatística que eu vi, eu acho que era de 54 crianças por dia que somem, que são sequestradas, né, que estão desaparecidas. Então, isso é extremamente sério. E a responsabilidade é sua. A criança não tem como se defender. A criança não tem como escapar, né? Muitas vezes ela acaba confiando. Ela não tem aquele pensamento, né, de maldade. Então, é sua responsabilidade, adulto, de cuidar do seu filho. Fique sempre alerta. Não confie em ninguém. Não deixe seu filho com ninguém. Não importa o que você for fazer. Não confia nem em pessoa da sua família, né, 100%. Imagina pessoas fora da sua família, né? Muitas vezes você tá no shopping e você olha assim ao redor, tem gente olhando, tem gente só esperando você ficar assim, como é que fala? Distraído para poder pegar o seu filho. E isso é muito sério. Isso é abuso da criança, tráfico de criança, né, tráfico de órgãos. Então, assim, gente, é muito sério, de verdade, esse assunto, assim, e me deixa completamente revoltada, sabe? Muito chateada com pais que, sabe, a criança confia, né? É claro que tem casos, por mais que às vezes a gente presta atenção, acontece alguma coisa que, né, que alguém pega a criança. Enfim, eu sei que existe casos e casos, mas a criança confia em você. Você é o pai dela, você é a mãe dela. Você que tem responsabilidade de mantê-la segura. Então, vamos manter, né, os nossos filhos seguros, sempre vigiando, sempre atento, para que não aconteça, né, que a gente se arrependa depois, né? Fica aquele sentimento ruim, assim, de, nossa, perdi meu filho. Porque eu acho que deve ser o sentimento mais horrível do mundo. Você perdeu o seu filho, nossa senhora. Bom, ontem eu fiz a minha unha. Ó, eu tirei todo o alongamento, né, que tinha. Cortei a minha unha, assim, começando do zero. Vou cuidar dela para que ela cresça naturalmente. Então eu pintei nessa corzinha rosinha. Pintei também o pé da mesma cor. Esse rosinha metálico, né? Gostei bastante da cor. Eu gosto, enfim. E é isso. É o que eu queria falar com vocês no momento, né? Sobre essa questão que é muito importante do cuidado do filho, tá? Prestar atenção em tudo, até mesmo dentro de casa. Não deixar coisas pequenininhas perto, porque ele pode engolir e engasgar.
pegar, né, engolir, engasgar, principalmente nessa idade, assim, a Alice tá pegando tudo pra colocar na boca. Então eu sempre deixo coisas grandonas pra ela poder brincar e colocar na boca, porque ela não consegue engolir. Mas ficar sempre atento, né? Por mais, eu sei que às vezes as coisas acontecem sem a gente, por mais que a gente fique 100% atento. Imagina quando a gente não fica, né? Então vamos tentar diminuir cada vez mais esses acidentes que acontecem em casa. Isso é muito importante, né? Seu filho é uma bênção, então trate ele como uma bênção. Segurando, protegendo ele o tempo todo, agora que ele está, que ele depende de você, né? Quando ele não depende mais de você, aí tudo bem, né? Mas enquanto ele depende de você, você tem que fazer o seu serviço, o seu trabalho. Enfim, agora, gente, eu vou tomar meu café, né? Que eu falei que ia tomar, e vou começar a arrumar a casa aqui e falo mais tarde com vocês, tá? Vamos lá. Eu modifiquei todo o meu devocional, tá? Meu devocional tá totalmente modificado. Por que motivo? Eu achei melhor dessa forma. Então, vou mostrar pra vocês mais ou menos como ele está modificado, da melhor forma que eu achei, né? Assim, que funciona pra mim, né? Bom, tô aqui, né, com o meu cafezinho com leite. Eu não gosto de tomar café puro. E estou aqui já com os meus apetrechos, né? Os meus utilitários para fazer o devocional, que é esse momento, né, que eu tenho. Bom, faço primeiramente a minha lição, né, da escola sabatina. Hoje nós vamos começar um novo tema que chama Completos em Cristo, né? Então, essa semana vai ser esse tema que vai ser tratado. Então, a lição da escola sabatina eu continuo minha canetinha aqui. Mas eu não tenho mais um devocional. Eu não gostei muito daquele devocional que eu comprei. E o devocional, ele é meio que uma história totalmente... é outra coisa, sabe? Eu prefiro a leitura da Bíblia. Então, ao invés de fazer o devocional, eu vou ler, né? Continuar lendo um capítulo da Bíblia, alguma coisa do tipo. Vou colocar a música, eu gosto muito dessa música, que chama Casa de Bênçãos. E... viu, gente, como é que ela vira? Olha só pra você ver. Ela já virou toda já. Daqui a pouco desvira. E dentro da minha Bíblia tem um caderninho que eu sempre anoto. Por exemplo, eu leio um capítulo, 2 ou 3, enfim, e aí eu anoto, tipo, o que eu tirei daquilo, sabe? Então eu uso esse caderninho aqui. Então agora eu vou começar. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Eles ganhavam a vida vendendo o leite da vaca mimosa. Porém, quando ela parou de produzi-lo, a mamãe do rapaz decidiu vendê-la. João levou a vaca ao mercado, mas no caminho, um homem misterioso ofereceu-lhe 5 feijões mágicos. Em troca do animal, ele aceitou. Troquei de roupa, gente, porque temos visita hoje, tá? E então eu coloquei esse vestido aqui. Tá vendo que ele é super fofinho, delicado. Eu achei ele muito lindinho. Ele tem essas florzinhas assim. Enfim. Vou falar pra vocês o que vai acontecer. Amanhã, a família do meu marido vai vir pra cá. E a gente vai fazer um churrasco. Vai ser muito legal. E eu vou mostrar tudo pra vocês também. E é isso. E hoje, provavelmente, a gente deve... talvez pedir uma pizza, comer alguma coisa, assistir um filme, né? Não sei ainda, vamos analisar.
Mas é isso. Então, troquei de roupa. E eu estou com a mesma maquiagem de hoje de manhã. Não retoquei nada, inclusive o meu batom saiu. Eu tava fazendo curso de inglês, né? Que eu até mostrei pra vocês nos vlogs passados. Que eu tô fazendo um curso de inglês e tal com a professora Laura. Só que eu dei uma parada quando eu engravidei. Eu até falei com vocês. Porque tinha muita coisa acontecendo, consultas, né? Eu tava passando mal também. Então, eu não tava tendo cabeça, tava esquecida, não tava tendo cabeça pra poder continuar. Então, eu dei uma parada e depois eu ia retomar assim que a Liz nascesse. Só que eu não retomei. No lugar disso, eu e meu marido resolvemos fazer italiano, um curso de italiano. Então, é isso que nós estamos fazendo. Estamos estudando italiano e depois eu retomo com o inglês. Pra mim, no meu momento de vida, está tendo prioridade o italiano do que o inglês. Depois eu vou falar com vocês, explicar tudo certinho, mas basicamente é isso. Então é isso. Beijinho. Hoje nós vamos fazer um cachorro quente. A salsicha já tá aqui já. Estamos fazendo o chazinho. Enfim, uma delícia. Vou começar aqui a cozinhar e mostro pra vocês. Molho de tomate feito, tá? A gente não usa aquele pronto, a gente já faz naturalmente, né? Porque a salsicha não é tão boa. Então, pelo menos um molho mais saudável. Aí ele nós estamos fazendo um chazinho. E é isso. Olha só, gente, o molho deu uma encorpada. Aí adicionou temperos. Cebola. Não, cebola foi bater junto com o tomate. Então, pimenta, o que mais, Kátia? Tempero, chamichurri. Chamichurri. Pimenta também, você colocou? Pimenta calabresa. Calabresa, isso, nossa. Fica uma delícia. Aí quando engrossar mais um pouquinho, a gente adiciona a salsicha. Oi, gente, já fizemos o cachorro quente. A gente comprou o pão normal, porque eu prefiro, né, do que o pão doce. Eu não gosto muito do pão doce. Mas aí nós colocamos milho, maionese, ketchup, o próprio molho, né, do cachorro quente, e ficou uma delícia. Eu comi uns 2. Tava muito bom mesmo. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Esse pão que a gente usou. Aí tem o milho, ketchup, maionese. E vou mostrar aqui como é que ficou, ó. Com a salsicha, tá vendo? Ele deu uma engrossadinha a mais. A gente já colocou a salsicha já. Delicioso. E agora eu acho que a gente deve assistir um filme depois do jogo, né? Tá passando o jogo. Eu acho que é do Cruzeiro, não tenho certeza. Mas se meu marido tá assistindo, deve ser ou o Cruzeiro ou o Atlético pra poder secar. E depois disso a gente vai começar a assistir algum filme, alguma coisa do tipo, eu acredito. Enfim, ali, gente, tá dormindo desde aquela hora que eu falei com vocês, que eu tinha trocado de roupa, que eu coloquei esse vestido aqui. Ela tá dormindo já tem um tempão. Eu não quero acordar ela, por mais que ela não durma muito bem de noite ou de madrugada, eu não quero acordar, porque eu quero que ela durma bastante, sabe? E não adianta nada, tipo, acordar ela agora. Aí depois ela não vai conseguir dormir, ela não vai ter uma boa noite de descanso. Não vai ter um bom tempo de descanso. Então se ela tá dormindo, eu vou deixar ela dormir. Gosto desse período da minha vida, porque tem que me defender. Eu fui casada há 20 anos, chega! Bom dia, gente. Hoje eu acordei super tarde, porque uma princesa, não deixou eu dormir. Então, agora já são 12:00 já e eu vou tomar café da manhã. A família do Arthur deve chegar na parte da tarde, então dá tempo de fazer tudo. Agora a princesa tá mamando. Estou desperta, já tomei café.
da manhã, né? Tô aqui com meu cafezinho com leite de sempre. E vou arrumar esse quarto aqui. Meu marido está lá fora arrumando a cozinha, então eu vou arrumar o quarto. E vocês vão acompanhar comigo. Hoje é o dia que a família do meu marido vai vir para fazer um churrasco. Eles devem vir mais ou menos na parte da tarde. Agora são meio-dia, né, e pouquinho. Eles devem chegar umas 3 horas da tarde ou 4 horas pra gente poder fazer o churrasco. Enfim, vai ser muito bom. Então, vou aproveitar agora pra arrumar o quarto. Tomar meu banho, sabe? Me arrumar, me organizar. Pra depois eles chegarem já tá tudo pronto. Tudo certinho, né? Enfim. Ontem eu comentei com vocês que eu e meu marido, a gente tá fazendo, né? Aula de italiano, né? Um curso de italiano. E eu até tinha filmado, eu ia filmar pra vocês a gente estudando italiano, mas acabou que o meu celular descarregou na hora da filmagem e eu não consegui pegar. Eu não tinha visto que descarregou, sabe? Mas não tem problema. Próxima vez que nós formos estudar italiano, eu mostro pra vocês. Mas não é assim, totalmente diferente de como eu tava estudando inglês. Eu gravei um vídeo só explicando pra vocês como que eu faço, né? Como que eu fazia os meus estudos de inglês. E é basicamente a mesma coisa pro italiano. Só muda o idioma, né? Eu comentei também do porquê o italiano. E tinha falado, né, com vocês, porque tem a ver com a minha vida neste momento. Mas eu não expliquei certinho. Não vou explicar agora, tá? Mas depois eu vou falar com vocês do porquê o italiano e porquê, né, que tem a ver com o que eu tô passando agora. Tem a ver com a minha vida neste momento. Tem algumas coisas acontecendo, né, que eu vou deixar pra falar quando outras coisas acontecerem. Ai. Mas é isso. Então, puxando, né, mais pro verde. Oi! Gente, eu vou falar sobre uma coisa, assim, que é essencial. É incrível o quanto você escolher a pessoa certa muda a sua vida completamente, sabe? Eu sempre falo bem aqui do meu marido. Meu marido é uma pessoa, assim, espetacular, maravilhosa. Com um coração, assim, muito bom, sabe? Mas mais do que isso, ele é alguém que é parceiro mesmo. Ele já acordou de manhã, lavou vasilha, depois eu arrumei a cama, né, e fui tomar banho. Eu tava tomando café e aí quando eu cheguei, o chão já tava todo varrido e já passado o pano, que ele passou e varreu. Então, assim, parceria, sabe? Por mais que a gente tenha algumas coisas definidas, ou que eu vejo que é algo bom em um relacionamento, você já saber, olha, eu sou responsável com isso aqui, eu sou responsável com aquilo ali. Por mais que a gente já tenha as coisas definidas, a gente ajuda o outro, né? Então, por exemplo, ele tava sem fazer nada, e aí ele foi e resolveu ajudar o meu serviço, né? Então, ele foi, lavou vasilha, ele foi, varreu o quarto, passou pano. E isso é algo, assim, que eu acho incrível nele.
entre outras coisas, né? Ele é um excelente pai, um excelente marido, um excelente homem, em todos os sentidos, mas enfim, eu gosto, eu não poderia deixar de comentar, de falar sobre o quanto eu sou feliz, sabe? E a gente tem que falar mesmo. Se a gente tá com a pessoa, a gente tem que falar pra pessoa, pra todo mundo ao redor, o quanto a pessoa é maravilhosa, né? Porque reclamação, gente, todo mundo reclama de tudo, né? Você não tem que ser mais um que reclama também. Então, eu detesto aquelas mulheres que ficam reclamando do marido o tempo todo, sabe? Não importa se tá certo, se é isso mesmo. Eu acho, assim, uma falta de sensibilidade você ficar falando mal do seu marido pelas costas dele. Nossa, eu acho uma coisa, assim, de verdade, péssima. Por mais que talvez, né, o meu marido, claro, tem os defeitos dele e eu também tenho os meus, eu não vou ficar falando pra todo mundo os defeitos do meu marido, né? Não vou ficar falando o que me deixa irritada, enfim. Nossa, eu acho assim que a gente às vezes tem que pensar, colocar o dedinho na consciência e falar assim, gente, aquela pessoa ali tá ali junto, entende? Vamos ver a melhor forma, né? Não ficar reclamando pelas costas da pessoa. Isso é péssimo, assim. Eu não gosto nem quando reclamam de pessoas que sei lá, sabe, pessoas avulsas. Tipo assim, aquela pessoa é não sei o que, fofoca, essas coisas. Imagina com o próprio marido. Enfim, gente. Só nesse vídeo eu tô falando um monte de coisa, tipo assim, diferente uma da outra, né? Eu já falei sobre criança, já falei sobre curso, tô falando sobre várias coisas, né? Ai, eu devia... Gente, me falam aqui, por favor, eu preciso que vocês me ajudem e me auxiliem. Me falem aqui se eu faço o seguinte, faço os vlogs e falo cada dia uma coisa, né? Cada vlog eu falo sobre um tema, ou vocês gostam assim dessa aleatoriedade que eu falo sobre coisas aleatórias, né? Num vídeo só eu falo sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. Depois vocês me falam. Ai, enfim. Agora eu vou secar meu cabelo com um secador. E vou passar a escova. E vou mostrar pra vocês depois como é que ficou. E vou fazer minha maquiagem também. Bom, gente, eu resolvi fazer maquiagem antes. Então, eu já fiz algumas coisas. Como dá pra vocês verem. Mas falta eu fazer algumas outras coisas, né? Do tipo blush, como vocês estão vendo aqui. Consertar minha sobrancelha. Ó. A família dele não vai chegar agora. Essa maquiagem minha vai ser mais pro dia a dia. Quando a família dele estiver já chegando, aí eu só retoco uma coisa ou outra, sabe? Aí... com o passar do tempo, ela vai ficando mais naturalzinha. E é isso que eu amo. Eu não gosto, tipo assim, da maquiagem na hora que eu faço. Eu gosto da maquiagem quando ela passa um tempo, sabe? Geralmente é ao contrário, né? As mulheres gostam da maquiagem na hora que faz. Mas eu não sou todas as mulheres, né? E dou graças a Deus por isso. Gente, eu tive que ligar o ventilador. Tá muito calor. E eu já sequei o cabelo. Eu prendi porque eu peguei a Alice, que o meu marido tava dando banho nela. Aí eu fui pegar ela pra poder trocar de roupa nela. Então eu prendi o cabelo. Mas enfim, não tô aguentando de calor. Vou começar a fazer minha franja. Que pra mim vai ser melhor aqui no caso. O que eu faço? Separo toda a parte da franja. Venho novamente com protetor térmico. Vou aplicar na mão, que eu acho melhor. O melhor pra você fazer franja, gente, é uma dica. É com o cabelo molhado.
Então, como o protetor térmico é líquido, eu já faço a franja com ele, eu não preciso molhar com água. Então, já molho com o próprio protetor térmico. Pronto. Fazendo assim. Quando eu terminei, assim que eu terminar, eu pego um bob, ó, e enrolo no cabelo. Eu devia ter deixado fora da caixa, mas fazer o que, né? Eu vim com 2. Maravilhosa. Agora eu vou fazer a parte de baixo do meu cabelo. Tá vendo? Eu ainda seco propositalmente pra que ele fique cheio, inchado. Eu amo cabelo cheio, sabe? Se eu pudesse eu deixava com o meu cabelo assim, naturalmente. Só que ele tem umas coisas que eu não gosto, que ele é muito desregular. Então eu gosto de passar pelo menos um pouco o... Mas quando eu quero deixar a escova secadora, mas quando eu ainda quero deixar ele um pouco com aspecto mais natural, eu não parto nada, eu faço dessa forma. Então, ó, mostrar. Fazendo assim. Só vou pentear, como se ele estivesse, na verdade, secando, só que uma secagem mais profunda, né? Que é bem nos fios mesmo. Vou mostrar pra vocês como fica, basicamente. Tá vendo? Ele não fica 100% liso. Eu gosto dele assim, cheio. Eu acho mais feminino, sabe? Um aspecto mais feminino. É claro que eu uso de vez em quando o cabelo, né, totalmente liso, mas nem sempre. Agora, ó, com a mão mesmo eu penteio e vou passar um olhinho e vou desfazer a franja, tá? Você tá vendo que ele não deixou de tirar os cachos, só deu uma suavizada neles, pra eles não ficarem tão marcadões. É desse jeito que eu gosto. O óleo que eu vou usar, vocês já sabem que é o meu da Cadiveu, que eu já falei que eu tô apaixonada nesse óleo. Que ele é simplesmente, gente, maravilhoso. O cheiro dele é perfeito e o que ele faz no cabelo, o tratamento, enfim, assim, é divino. Então, eu aplico primeiro no comprimento, tá vendo? No comprimento do cabelo. E depois eu venho somente para as pontas e faço esse aspecto aqui, tá vendo? De apertar pra cima. A família do Arthur, a gente já tá vendo, é por isso que eu tô fazendo de uma forma assim bem rápida. Porque eles já estão vindo, é só 1 horinha até eles chegarem aqui. 1 horinha é pouco tempo. Isso aqui, gente, é sem mousse. Eu ainda quero comprar um mousse pra poder ver como é que fica com o mousse, né, no meu cabelo. Eu acho que eu nunca passei mousse. Enfim, agora eu vou colocar meu vestido e depois eu tirar minha franja. Vestido, eu tô usando aquele vestido que eu comprei, lembra que eu falei com vocês? É esse vestido que eu vou usar hoje. Ainda bem que eu comprei esse vestido, viu, gente? Porque senão eu teria que usar um vestido um pouquinho mais formal. E eu não gosto muito de ficar usando coisa formal, sabe? Quando tá todo mundo mais informal. Ó, tiro o bob. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Gente, foi quase, né, assim, porque a franja, você tá vendo que ainda está grande.
como eu falei pra vocês, né? Eu não cortei 100%. Então, eu vou deixar dessa forma. Vou deixar assim, sabe? De lateral mesmo. Bem dessa forma. E é isso, gente. Ficou meu cabelo. É assim que eu faço, tá? Eu quis gravar pra vocês poderem verem como é que eu faço o meu cabelo. Não tem segredo. É dessa forma. Já passei o olhinho. Talvez até eles chegarem eu dou mais uma passada. Não sei. Não sei se eles vão demorar muito. Se eles vão passar em algum lugar, né? Pra comprar alguma coisa. Mas, se não, vai ser dessa forma mesmo. Sobrancelha minha feita. A minha maquiagem. Vou tirar o óculos pra vocês poderem ver. Sobrancelha, cílios, blush e uma leve corzinha na boca. Tá? Bem natural. Eu gosto desse aspecto. Tipo assim, nossa, ela nem se arrumou direito. Eu gosto desse aspecto, sabe? Tanto no cabelo quanto no corpo. Agora eu vou passar creme, perfume. Vou colocar minha sapatilha e vambora. É isso. Vou guardar as coisinhas aqui e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Tchau, tchau. Meus sogros chegaram, trouxeram essa sacola cheia de coisa, gente. Olha. Nossa senhora. Trouxe isso daqui tudo de carne. Picanha. E pão de alho. Você tem hoje? Vai, mano. Mano, lá tem um carrinho que põe assim, ó. Fica levinho o carrinho. Da hora. É aquele de carregar. Você é doido? Igual a gente fazia. Você lembra como é que você fazia? Você pegava e entregava as caixas pra mim. Aqui não tem nada! E agora, mano? Ah, tá lá, ó. Aqui, eu fecho com você. Levando junta! Não tinha nada não, né? Não. Só já fez beber? Ele esquenta a tábua da gente, né? Essa é